Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Estamos aqui para uma gravação, né? Eu quero falar de um texto da Palavra de Deus, do Evangelho de João, do capítulo 5, né? E eu quero falar concernente ao tanque de Betesda, tá? Eu quero falar para os irmãos que eu quero passar dois ensinamentos concernente ao tanque de Betesda. Hoje é o primeiro vídeo que eu gravo nesse conteúdo, tá? Mas hoje eu quero falar, né, acerca daquele culto do tanque de Betesda, onde a Bíblia diz que Jesus foi de encontro, né, aquele paralítico que já há 38 anos, né, sofria de uma enfermidade. E João ele vai especificar que Jesus ele foi de encontro ao paralítico. Tá? Em todo o Novo Testamento, que é o único texto, e a única cena onde nós podemos ver é que Jesus vai de encontro, que Jesus, o Cristo, vai de encontro a uma pessoa enferma, a um paralítico. Tá? E é sobre esses detalhes. Tá? Você sabia que no capítulo 5 do Evangelho de João, ele fala sobre o tanque de Betesda, tá? A qual, né, muitos interpretam, muitos dizem que ali era Betesda, né, é o tanque dos milagres, o tanque onde Deus fazia maravilhas. Tá? Muitos podem até interpretar desta maneira, mas eu quero dizer que para os irmãos, né, as irmãs, a todos que me assistem, que o tanque de Betesda, ali, desde os tempos de Jesus, ali tinha um culto, né? Ali era onde eles comemoravam, cultuavam, tá? A um Deus, tá? E não era o Deus verdadeiro, não era Yud-Re, Vav-Re, né? Que na verdade esse é o nome, um dos nomes, o nome original de Deus, tá? Era outros deuses. Então, é importante salientar que desde quando Jesus já estava aqui na Terra, né, passou aqui, desde aquele tempo já haveria outros cultos, né, contra outros deuses. E hoje eu quero falar, neste vídeo, concernente a esse Deus, né, ao Deus a qual eles prestavam esse culto, eles adoravam ele, tá? E, inclusive onde estava ali o paralítico, tá? Que depois eu vou falar acerca desse paralítico, tá? Ali buscando, né, estava crendo naquele rito, naquele ritual, naquela superstição, naquele culto, tá? A qual Jesus foi de encontro à sua vida. Esse Deus, ele tinha por nome de Esculápio, ou Asclépio, ou Serapis. Esse Deus era filho de Apolo, tá? E ele era imortal, né, segundo a sua cultura, e ele teria nascido também a parte de cesariana, a qual ele foi, né, entregue numa responsabilidade por ser criado por um centauro, né, que tinha por nome de Quira, que o adotou e o ensinou na arte da caça e também na arte da cura, tá?
Então esse Deus, ele é uma das suas origens, foi ensinado na arte da caça, da cultura. Esse Deus, ele era adorado pelo próprio Império Romano, tá? E era esse Deus aonde ali no tanque de Betesda, né, a todos que iam ali o cultuava, o adorava e esperavam, né, o milagre que eles procuravam. Eu vou aqui detalhar acerca desse milagre, tá bom? Segundo Flávio Joséfo, né, ele diz que 2,5 milhões de pessoas visitavam o tanque de Betesda, tá? Nesse culto, em busca desse milagre. Por quê? Porque o tanque de Betesda, meus irmãos, era um tanque, na verdade era 2 tanques, eu vou falar acerca, com mais detalhes desse tanque, tá? Em outro vídeo. E esse tanque, né, tinha um tanque menor, outro maior, em outro vídeo eu vou dar os detalhes para vocês. O sacerdote ia lá e puxava os colchetes, a água, ela passava para o outro tanque, onde ali estava o povo, e segundo aquelas correntezas, né, a agitação da água, eles acreditavam, né, por isso que o capítulo 5 vai dizer que quando a água era agitada, né, eles corriam, pulavam nas águas em busca da cura, né, da sua enfermidade. Então é isso que acontecia. O sacerdote ia lá, puxava os colchetes, a água vinha, dava aquela agitação, né? Porque ali o tanque de Betesda, para quem não sabe, era um lugar consagrado, né, para o sacrifício, né? Então todo o sacrifício tinha que ter as águas correndo para limpar, fazer toda a limpeza ali, mas foi transformado em um lugar pagão, né? E foi venerado por esse Deus Asculape, tá? Por isso que o próprio Jesus, ele vai dizer que para os sacerdotes, os ministros da época, que eles coavam um mosquito e engolia um gafanhoto, né? Porque Jesus, ele via aquilo, presenciava aquilo, os sacerdotes, os intérpretes, né, os doutores, eles estavam ali na posição para banir e tirar toda aquela crença pagã ao Deus verdadeiro, mas não, eles apoiavam, eles não falavam nada, não tinham reação nenhuma, né? E via aquela multidão de povo se prostrando em busca dessa crença, em busca, né, desse Deus, e eles, como conhecedores, não tinham ação, não fazia, não alertava, não fazia nada, tá? E Jesus vai repreendê-los por causa disso. Um dos cultos, para que você entenda o capítulo 5 sobre o tanque de Betesda, eu quero falar um dos cultos a qual era a primaz, aqui também era praticado no tanque de Betesda, tá? Ou um dos rituais, tá? O povo tinha que ficar ao redor de uma fonte de água, tá? E depois ao redor daquela fonte de água, eles tinham que beber a água quando ela era agitada, tá? E depois 300 metros eles tinham que passar dentro de um tanque ou, né, de uma cisterna para receber o seu milagre, tá? Então, meus irmãos, esse é o verdadeiro significado, a verdade é a realidade, tá, do versículo do capítulo 5 do Evangelho de João, onde ele fala sobre o tanque de Betesda, onde muitos iam lá, né, em busca do seu milagre. Esse é o verdadeiro significado, tá?
tá, dessa passagem. E aí vem a pergunta, mas João escreveu o seu evangelho, João era discípulo de Jesus. Por que que João, sabendo disso, João colocou lá no seu evangelho? Na verdade, não foi João que o colocou, né? João, ele não colocou, né, todo o evangelho nessa parte exclusiva que outra alguém, quando estava escrevendo ali, vai lá e coloca, né? Porque nós deduzimos que esta pessoa que vai lá ao escrever ou fazer o intérprete do Evangelho de João, escrever sobre as Escrituras, ele teve por primácia colocar, né, esse ritual pagão para que todos soubessem, para que todos tivessem o conhecimento que desde os tempos de Jesus, né, e lá, né, no templo, né, os ministros, eles não se prostravam, mas não tinha reação nenhuma conforme um ritual ou uma adoração ao Deus estranho, a um Deus que era totalmente fora do Deus verdadeiro, os seus ensinamentos, as suas doutrinas. Então ele vai trazer e colocar, né, dentro desse capítulo esta revelação que muitos sabem e não pregam a verdade. É isso mesmo. Muitos ministros, aqueles, principalmente quem faz teologia, quem faz o básico, o médio básico, o bacharel de teologia, eles sabem, são cientes, todos são cientes disso, mas não pregam, tá? Não sei, talvez por medo da reação daquele que está ouvindo não acreditar, mas quando nós estudamos a palavra de Deus, sabemos da verdade, porque quando nós estudamos a palavra, nós estudamos não só a originalidade da Bíblia, como os pergaminhos antigos, os originais da Bíblia. E nos originais da palavra de Deus, estou falando para você aqui, os originais do Novo Testamento, principalmente do Evangelho de João, do capítulo 5, não está registrado, tá, esta passagem do tanque de Betesda. É isso mesmo. Os originais, os, né, antigos da Bíblia Sagrada, os pergaminhos, não está registrada essa passagem a qual a nossa Bíblia hoje atual registra. Tá? Por quê? Porque os originais, João escreveu pela inspiração do Espírito Santo. Então teve tradutores que foi traduzindo, escrevendo, e resolveram colocar esta passagem. Nós deduzimos para que nós, estudantes, ouvintes, né, da palavra de Deus, pudessem saber o que acontecia realmente naqueles tempos, onde Jesus estava encarnado na terra. Naquele tempo, né, isso já o provocava, os seus ensinamentos, a sua doutrina, e muitos líderes se prostravam, né, estavam de boca fechada, de boca calada, como também muitos hoje, por saber da verdade, não pregam ela como ela é. Tá? Muitos, por conhecer essa passagem, os originais dela, não ministram nas igrejas, não revela a verdadeira história para a igreja, para o ouvinte, para que ela possa saber a realidade com clareza da palavra de Deus. Tá? Nós que estudamos a palavra pela misericórdia, e quando nós fazemos uma formação, nós juramos com a Bíblia, a mão em cima da Bíblia, a pregar a verdade e combater todo tipo de heresia. Tá? Eu, pela misericórdia, como estudante da palavra, estou aqui esclarecendo, trazendo a você o conhecimento, a plenitude do conhecimento da palavra de Deus, para que você seja cheio, venha entender com mais nitidez as profundidades da palavra de Deus. Tá? E aqui, ao você ouvir este vídeo, talvez você possa saber
ou talvez você nem conhece. Mas a partir do momento que você ouvir este vídeo, assistir esta mensagem, você já vai estar ciente do que acontecia, tá? Na época que Jesus estava aqui, ali dentro, nas barbas dos sacerdotes, dos doutores, tá? O que acontecia de fato. É por isso que esse versículo, eu não estou dizendo que é o capítulo, tá, irmãos? O capítulo 5, João escreveu. Agora, o versículo que diz, né, que no tanque de Betesda, né, havia ali, né, o anjo que descia e agitava a água, e todo aquele que o tocasse seria sarado, curado. Este versículo não foi João que colocou, não foi João que escreveu, tá? Outro escritor colocou lá, tá bom? Isso é, de fato, a realidade para nós, tá? Ouvintes, praticantes, estudantes da palavra do Senhor Jesus. Amém? Eu vou gravar outro vídeo e eu vou explicar acerca do tanque de Betesda. Esse vídeo, né, tô trazendo algumas explicações sobre o Deus que aquela multidão e que aquele paralítico estava ali se prostrando, buscando receber uma cura. Todos buscavam uma cura. Todos buscavam uma solução, tá? Então esse vídeo a primácia desse vídeo é trazer para você quem era esse Deus, a sua origem, quem nasceu, da onde ele era, tá? De onde ele era venerado por Roma, todos estavam se prostrando ali a ele, tá? Imagine, irmãos, 2,5 milhões de pessoas indo ali até o tanque em busca de um milagre, a solução para o seu problema. E o interessante é que quando Jesus vai ao tanque de Betesda, Jesus foi especificamente de encontro a uma pessoa que estava ali há 38 anos. Tá? Este paralítico ele foi colocado ali, né, ainda jovem, ainda criança. Ele foi colocado lá. Há 38 anos ele estava ali enfermo, suas esperanças. E vem a pergunta, mas por quê? Porque ele conhecia a palavra, ele conhecia os mandamentos sagrados. Por que que ele estava ali? Tá? A resposta é muito simples. Como qualquer um que tenha conhecimento da palavra de Deus e hoje se encontra, eu não digo afastado, eu digo na caverna, esmoreceu, esfriou, não quer mais, abriu mão do ministério, tá? Por algo, se frustrou. A vida desse paralítico não foi diferente. Algo aconteceu na sua vida, ele se frustrou. Quando ele tornou em si, quando ele acordou, a história dele diz, ele estava ali, ele abriu mão de tudo, tá? E começou a adorar. E a misericórdia de Jesus é tão grande que o Senhor foi lá de encontro a ele e o libertou, tá? A libertação interior e exterior, tá? É muito lindo que Jesus ele faz nas nossas vidas. Aqui uma lição para nós, né? Que esse escritor ele colocou dentro do capítulo 5, porque a primácia dele, né, muitos estudiosos, e eu também creio dessa maneira, que ele queria mostrar para os leitores, né, da palavra que naquele tempo
não só Jesus, ao ensinar sobre o reino, implantar o reino dentro das pessoas, Jesus se deparando, né, com um culto, com um Deus estranho, dentro ali do templo, Jesus presenciando os ministros, os representantes do reino, se prostrando, deixando o povo perecer, permitindo o povo venerar cada vez mais e não tomando nenhuma atitude. Irmãos, esse ensinamento ele traz uma palavra de exortação muito grande. E eu quero trazer a primácia dessa exortação que não é para os membros de ser, isso aqui é para ministros, isso aqui era para líderes, apregoeiros da palavra. Tá? Que o Senhor o confia, entrega uma mensagem, o Senhor o confia, o coloca no meio de um rebanho, o Senhor o confia e o envia, né, para a cidade, países, estados, e ele se cala para muita coisa. Ele vê o errado, vê o povo perecer, ele conhecendo e não prega, não fala. Tá? Haverá um juízo de Deus muito grande. Por isso que a própria Bíblia, Jesus falou que muitos naquele dia, no dia do juízo final, diriam: Senhor, eu preguei, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei enfermos. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Haverá uma surpresa muito grande, onde muitos tentam tirar, né, ele mesmo. Eu não tenho culpa, o que posso fazer? Tem que pregar a verdade. O próprio Deus falou ali no ministério de Ezequiel: Ezequiel, se eu falar para ti, te falar, te entregar uma palavra, tu não entregar para alguém, e se alguém estiver para morrer, e se tu falar e ele continuar no erro, eu não vou recobrar de ti. Agora, se tu não falar e ele perecer e morrer no erro, o sangue eu requererei de ti. Haverá um preço, irmãos. Para aquele que ministra, para aquele que prega, para aquele que pastoreia, um preço muito alto. A responsabilidade é maior. Tá? Muitos, dentro desse ensinamento aqui, muitos brigando por posições, por cargos. E almas perecendo, almas morrendo. Por falta de apregoação, por falta de ensinamento. Aqui nos tempos de Jesus, haveria este culto ali no tanque de Betesda. Os líderes exaltados, soberbos, seu ego bem em cima, posição social, envolvido em políticas, e não estava nem aí para as almas. Está acontecendo no nosso tempo isso, onde muitos não oram mais por vidas, não jejuam, não pagam o preço mais. Quer ver a igreja cheia, mas não vai para as ruas buscar as almas. Isso aqui é um verdadeiro... Esse ensinamento, ele traz uma exortação muito forte. Tá? Jesus, nesse ensinamento, Jesus, ele puxa a orelha mesmo, com gosto, sobre os seus ministros que ele tem levantado sobre a terra.
principalmente aqueles que o Senhor confia, entrega uma palavra e ele vai lá e distorce, prega outra coisa que Jesus não mandou. Tem um conhecimento grande, elevado por Deus, mas não dá liberdade para Deus usar no conhecimento. Em vez de deixar Deus usar no conhecimento, nos ensinamentos, dá liberdade aos movimentos. Isso traz ignorância ao povo. O povo perece. Porque o reino de Deus, tá? O poder de Deus, a graça do Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é ensinamentos para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir no reino do Senhor, é conhecer a verdade. A própria Bíblia diz: conheceria a verdade, conhecer. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, ela nos libertará. Nos libertará da ignorância, nos libertará das profanações, nos libertará de nós mesmos, a palavra, o conhecimento dela. E aqui é ensinamentos profundos, irmãos, que essa palavra ela traz para nós, tá? Quando o Senhor me deu, né, o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a buscar nela. Sempre quando Deus me dá uma palavra e eu começo a estudar ela, a buscar ela, eu sempre começo a refletir na minha própria vida. Eu sempre me coloco ali no segundo livro ou epístola à igreja de Coríntios, segundo livro de Coríntios, no capítulo 11, que vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É tempo de nós examinar nós mesmos. É tempo de nós olhar para nós e perguntar: Deus, eu estou te agradando? Estou fazendo certinho? Se humilhar, colocar a vida no altar de Deus, né? E deixar o Senhor bradar na terra. Né? É tempo de nós fazermos como fez Abacuque, se reservar, se santificar, se separar. E ouvir Deus falar de uma maneira nítida, diferente. Ganharmos intimidade com Deus. Abacuque, ao ver os inimigos de Israel vencendo, humilhando, massacrando Israel, ele orou e Deus deu uma resposta. E ele não se conformou com a resposta que Deus deu, então ele se separa, ele se reserva. E Deus dá uma resposta mais nítida, mais ampla. Esse é o tempo de a cada dia buscarmos colocar nossa vida no altar de Deus, se santificar, se separar para Deus. Santificação significa separação, se separar. Tá? Consagração, a palavra consagrar significa meditar, estudar, adorar. Isso é uma consagração. Santificação, se separar para Deus, se consagrar, se entregar em Deus, buscar a Deus. Chegou o nosso tempo de todos os momentos estar descendo na presença de Deus, porque almas estão perecendo no pecado, na ignorância, porque diz: eu amo Deus, eu conheço Deus,
e na verdade precisa da igreja. Deus conta com a igreja. Muitos dizem, Deus não precisa da igreja. Por que o Senhor levantou uma igreja na terra se Deus não precisa dela? Tá? Então há muitas heresias ministradas, precisamos cortar essas heresias, porque Deus conta com a igreja para anunciar, para pregar a verdade, para levar a revelação nítida àqueles que não conhecem, aqueles que só sabem Jesus te ama, aqueles que só sabem Jesus é filho de Deus, Jesus morreu na cruz. Deus tem algo a mais a entregar para estas almas. E a igreja tem essa responsabilidade. Nós temos isso. E não nos acomodar como fez esses sacerdotes. Tá? Ver o povo perdendo, se perdendo, perecendo. E não abrir a boca, não tomar atitude. Se conformar. Ser conformada com esse mundo. É certo que nós já sabemos. A palavra de Deus, ela é um mapa e ela diz tudo o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que irá acontecer. Pela palavra nós já sabemos disso. Mas neste ensinamento, o que ele traz para nós é: não se conforme. Pregue, faça como Paulo. Pregue a palavra em todo tempo, e fora de tempo, pregue. Nós, a partir do momento que conhecemos, somos devedores a sábios, a ignorantes, a judeus, tá? Em outras palavras, a brasileiros, a estrangeiros, tá? A intelectuais, a não intelectuais, somos devedores dela. Mas não ficamos conformados. Tá? Porque o pecado, a ilusão está aí para cegar a mente e o entendimento de almas. Mas pelo poder da palavra, que está liberada sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de nós como igreja, temos o poder de arrancar essas almas na unção e no poder da revelação da palavra. Arrancar essas almas do pecado, das garras do adversário, da cegueira espiritual, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. É certo que todo pregador, todo ministro, principalmente aquele que tem o dom de evangelista, tá? E eu vou terminar esse vídeo falando sobre o evangelista de Deus. A igreja evangelista. Mas tem aqueles que Deus levanta como evangelista e dá o dom ministerial de evangelista. Um dos defeitos do evangelista, onde ele sempre, nessa mesma tecla onde eu vou falar, ele sempre vai se prostrar, ele não vai se conformar. Por quê? Porque o evangelista, ele tem uma chama dentro dele. Ele quer ver almas sendo libertas. Ele quer ver almas se convertendo, se reconciliando. Tá? E para o evangelista, eu vou dizer, se torna um defeito. Por quê? Porque quando ele prega, ele quer isso. Ele vai para uma igreja, ele vai para uma festividade, ele prega, ele quer ver a alma se converter. Tá? Ele vai para as ruas, faz ali um culto ao ar livre, ele quer ver almas ao aceitar Jesus. E sabe qual é o defeito? É que ele prega e almas não aceitam. Ele ministra a palavra e almas não se reconciliam. Ele se frustra. Meu Deus, eu preguei na unção, preguei na autoridade, uma palavra poderosa do Senhor. O Senhor me usou e eu não vi um sinal. Aí ele vai se frustrar, vai corroer por dentro aquilo. Porque a sede dele é de ver almas, como é a sede de toda a igreja ver almas ao aceitar Jesus. Aí vem a resposta da palavra de Deus. Toda palavra que quando ela desce, ela não volta vazia. A palavra que sai da boca de um evangelista, ela não volta vazia.
até mesmo possa até ser que aos nossos olhos efeito nenhum aconteça aos nossos olhos, mas uma palavra, uma semente foi plantada, foi semeada. O dever de nós é pregar. Quem convence é o Espírito Santo, o evangelista dos evangelistas. Ele convence, ele sabe trabalhar. Então, a obrigação da igreja, o dever da igreja é pregar, é anunciar. Tá? Porque nós fazemos isso, fazemos aquilo que João fez, o precursor, preparar o caminho, preparar os corações, as mentes, para que o Espírito Santo trabalhe, para que o Espírito Santo liberte, para que o Espírito Santo jogue por terra todas as escamas da mente e dos olhos e converta essas almas do pecado. E o nome do Senhor será glorificado. Tá? É por isso que muito evangelista, ele sempre digo isso porque acontece, até eu não entender, isso acontecia comigo, depois que eu comecei a compreender, né? No que nós não entendemos, mas quando Deus dá um limite, uma graça, de como Ele trabalha, como Ele opera, o dever de nós é pregar e deixar Ele trabalhar, Ele fazer, no tempo dEle, no querer dEle. Há pessoas que o Senhor liberta e o levanta rápido, há outros que têm um tempo. Né? Como Paulo não foi ungido, Paulo, né? E aquele outro que estava ali junto com Paulo, em Atos dos Apóstolos. Deus levantou Paulo da velocidade gloriosa. Já o outro foi lentamente. Nós não ouvimos falar do seu ministério em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas, segundo a sua história, Deus levantou como um missionário ali no país, no estado da França. E usou ali em França na unção, no poder, na graça do Espírito Santo. Então, há outros que o Senhor tem uma velocidade, nós vemos o agir de Deus com a pressa do Espírito Santo. Há outros que é mais lentamente, é um processo. Só devemos orar, pregar, evangelizar e deixar o Espírito de Deus trabalhar. Tá? Mas de maneira alguma nos conformar e fechar as nossas bocas, ignorar, se acomodar, como estava acontecendo ali no tanque de Betesda. Né? Amém, meus irmãos? Eu vou terminar este vídeo. Tá? Ao você assistir esse vídeo, dê uma atençãozinha, se você quiser pegar uma caneta, anotar, detalhar, para que você não esqueça. Que você aprenda mesmo detalhes da palavra do Senhor Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.